foram aulas hoje. Quer dizer, gente que entende do assunto e está falando a respeito de uma realidade que é comum a todos os brasileiros e a todos os habitantes da Terra. É relativo à disseminação da Covid-19. Porque o Brasil se transformou, e o debate público, né, por conseguinte, numa grande guerra tribal. Estava percebendo o discurso do Jair Bolsonaro, ele alimenta isso o tempo todo, e ele ficou falando contra o que a oposição diz da conduta dele a respeito da pandemia. Não se trata de ser oposição ou não, tem certas coisas que são parte da realidade. Então, 2 mais 2 igual a 4, tem medicamentos que são eficazes, tem medicamentos que são ineficazes, tem uma série de questões que não há como refutar, como a indiferença, a recusa das ofertas de vacina da Pfizer, do Instituto Butantan, como cerca de 80 e-mails. A Pfizer precisou ir lá na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Então são fatos que estão sendo devidamente apurados, detalhados, na verdade. Muitos dos fatos a gente já sabia, outros estão sendo apenas detalhados, estão vindo à tona. E aí o sujeito não tem como reagir, ele fica tentando criar manchetes para dividir a atenção, o foco nos portais de notícia. Muitas vezes ele faz isso de uma maneira, nesse ponto, competente. É claro que sem juízo de valor a respeito da perversidade daquilo que ele está fazendo. Mas muitos jornais acabam manchetando ali certas declarações absurdas que o Bolsonaro dá, ou certos atos que ele protagoniza, e que não tem a menor importância comparado com aquilo que está sendo investigado. E aí ele consegue dividir as atenções, ele consegue criar algum tumulto, ele consegue criar algum maniqueísmo, algum binarismo, dividir direita e esquerda. Olha, tem uma realidade aqui que é comum à direita, à esquerda, ao centro, a governo, à oposição. E é essa realidade que os negacionistas, eles tentam negar o tempo todo. Então eles tentam trazer o eleitorado brasileiro para o seu universo paralelo, que é o universo da propaganda política. Esse universo desses slogans, dessas frases compactadas que não retratam todos os elementos e todas as nuances do que vem acontecendo no Brasil. Em relação à hidroxicloroquina, é sempre bom lembrar, aliás, o senador Rogério Carvalho estava dando discurso nesse sentido. Agora há pouco que eu estava vendo na CPI da Covid. O que eu falo aqui todos os dias a respeito dos fatos, independentemente de partido, de corrente ideológica, etc. Houve uma estratégia deliberada por parte do governo Bolsonaro de espalhar o vírus, porque ele acreditou que essa era a melhor maneira de lidar com a pandemia, através da estratégia da imunidade de rebanho. E, aliás, o médico sanitarista que depois, hoje, na CPI da Covid, ele falou que isso é uma estratégia aqui, rebanho se aplica a animais, e fomos tratados desta forma. Essa foi a declaração forte dele, que gerou manchete também na imprensa, para mostrar o absurdo que foi esse tipo de estratégia. Aqui a declaração, abro aspas, esta aparência de inexistência de um plano contra a Covid, né, revela muito mais existência de um plano. Um plano que deveria ter parado em março de 2020, quando alguns líderes internacionais acreditaram que o melhor caminho era que a doença se espalhasse rapidamente e quem tivesse que morrer, morreria, e quem sobrevivesse tocaria a economia. Rebanho se aplica a animais e fomos tratados desta forma. Acredito que a população brasileira tem sido tratada desta forma. Fecho aspas. Portanto, declaração do Cláudio Maierovitch, que é ex-presidente da Anvisa, inclusive, e médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então essa foi uma estratégia deliberada, dolosa, por parte do presidente Jair Bolsonaro. Para ele, quem não encarasse era frouxo, era maricas. Ele acreditou que só iam morrer 800 brasileiros, só entre aspas, porque é o raciocínio dele. Já é um absurdo o sujeito tomar uma decisão contando com aquele número de mortes em vez de tentar evitar aquele mal. E o mal foi muito maior, e foi muito maior por causa da política pública adotada por ele, nesse sentido. E a CPI está trazendo à tona vários documentos que
comprovam todo esse caminho. Então, para além da estratégia da imunidade de rebanho, a única política pública que ele adotou, e agora ficam lá os governistas tentando fingir que não é bem assim e tal, foi a recomendação do uso da hidroxicloroquina, um medicamento ineficaz e cuja ineficácia já foi demonstrada há muito tempo. Mas ele continuou e continua até hoje. Até hoje ele está falando, hoje mesmo, ontem, hoje, está lá defendendo a hidroxicloroquina. Às vezes ele não fala o nome do medicamento, ele fala, não, se eu falar aqui, a oposição vai me atacar. São essas coisas que ele finge que não existe uma realidade comum a todos, que não existem revisões sistemáticas nos estudos científicos e se chega a uma farta evidência, e aí certos medicamentos são descartados e outros são usados para determinadas doenças. Então todo mundo sabe, todo mundo que tem febre sabe que se você tomar determinados medicamentos, por exemplo, a febre abaixa. Pode ter uma circunstância ou outra de uma doença pior, que não é simplesmente uma febre comum e aí não vai abaixar e tal, mas em geral, se você toma aquele medicamento, a febre abaixa. Então o medicamento é eficaz para isso, para combater esse sintoma. Então são dados da realidade. Você tem um medicamento que funciona para determinada questão e tem medicamento que não funciona. E a hidroxicloroquina, ela é comprovadamente ineficaz. E a Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora, ela falou a respeito da hidroxicloroquina e eu separei o vídeo aqui para mostrar para vocês. Se a produção puder soltar, acho ótimo. Tem cerca de 2 minutos, mas vale a pena ouvir a íntegra. A gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso, não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Deixo os senhores com um trecho de um texto que eu publiquei no jornal O Globo. Não se trata de ignorância inocente. É mentir em nome de uma agenda política ou ideológica, ou de encontrar desculpas para não fazer nada. Quando Jair Bolsonaro nega a pandemia, nega a ciência e nega o direito à vida dos brasileiros, ele nega consensos científicos e nega direitos humanos. Mente. Negacionismo é a propagação intencional da mentira. E nós não devemos nunca permitir que negacionistas ocupem posições de poder. Muito obrigada. Tá aí, Natália Pasternak dando um banho, uma aula, ecoando na prática aquilo que a doutora Luana Araújo, formada aqui em infectologia na UFRJ, mestre na Universidade de Johns Hopkins, uma das mais prestigiadas do mundo, que é lá nos Estados Unidos, já tinha falado no seu depoimento na CPI da Covid. Então, a verdade está aí. Agora, tem gente que se deslumbrou, né? Essa cafonice provinciana que está se tornando típica aqui do Brasil, de ficar apaixonado por um político, por um grupo político, por um movimento político, que mostra uma carência, muitas vezes, sentimental, né? Essas pessoas estão precisando, muitas vezes, buscar mais afeto no seu entorno
imediato, em vez de depositar isso num grupo político, que o político, por definição, está lá, muitas vezes, distorcendo a realidade para obter as suas vantagens pessoais. E o Jair Bolsonaro, para até fazer uma ressalva ao que a Natália Pasternak falou, não é exatamente por uma estratégia política ideológica, mais precisamente, eu entendo o que ela falou, claro, e não está errado, mas mais precisamente é eleitoral. É eleitoral, ele quer ser reeleito em 2022. Então, ele queria que os indicadores econômicos estivessem muito altos e ele não estava contando que um vírus podia prejudicar a economia. Então, ele tentou fazer com que tudo continuasse normal, todas as pessoas pudessem não só retomar, mas não parar. Eles chegaram a lançar a campanha, aí o Fábio Weingarten veio com aquela sonsice toda, não sei de onde veio, não chegou a ser uma campanha, foi um vídeo piloto, não sei nem... fingiram nem que não sabiam quem é que tinha feito. A campanha O Brasil Não Pode Parar. Era isso que o Bolsonaro queria, que ninguém parasse nada, que ninguém repensasse nada, que ninguém passasse por nenhum sacrifício temporário necessário para se restabelecer a liberdade, como está acontecendo em outros países, ao contrário do Brasil, onde se tem menos liberdade do que em países como Israel, como Nova Zelândia, Austrália, que já estão lidando muito melhor com a pandemia e que tendem a ter uma prosperidade muito mais rápido do que a gente. Claro que o Brasil tem o agronegócio que sustenta muitas vezes a nossa economia. A gente tem as commodities que às vezes estão valorizadas no mercado internacional com um preço alto, e isso aumenta a arrecadação, independentemente do presidente que esteja lá. Se não estiver atrapalhando tanto, então o que o Lula fez lá nos primeiros mandatos dele? Tentou não atrapalhar muito, e aí o Brasil surfou no alto preço das commodities no mercado internacional. Aí você tem petista ou pessoa mais simples, que não acompanha esses detalhes, e ela tem um recall, uma lembrança, né, de um período de bonança que coincidiu com o Lula estar no poder naquele momento, mas não era por causa dele, em boa parte era apesar dele, porque ele, assim como Jair Bolsonaro, lutou contra o Plano Real. Então você tinha o preço das commodities brasileiras alto no mercado internacional. E tanto é assim que depois os petistas colocaram a culpa da crise econômica que explodiu no colo da Dilma, mas foi causada pela filosofia de gastos implementada pelo Lula, colocaram na conta da queda dos preços das commodities no mercado internacional. Então ele quer o crédito pelo período da bonança, como se fosse por causa dele, mas no período da crise ele aponta, não, foi a queda do preço no mercado internacional. Eu explico isso há anos, e na semana passada ou retrasada, a revista The Economist fez uma reportagem explicando exatamente aquilo que eu tinha explicado, inclusive, poucas semanas atrás nesse programa e no jornal Band News Rio, primeira edição. Quem procurar ali nos vídeos do YouTube vai encontrar. Em vez de aproveitar o período da bonança para fazer as reformas estruturais que melhorassem como um todo o ambiente de negócios e a estrutura econômica do país, até para preservar o país em eventuais momentos de crise, o Lula foi gastando e explodiu. O Estado se tornou insustentável. A primeira volatilidade no mercado internacional gerou uma crise que se somou, evidentemente, à corrupção, etc., e pronto. Então lá está a Economist falando exatamente isso. Não aproveitou o período da bonança para fazer as devidas reformas. Estamos até hoje sem essas reformas, né? A Previdência está aí há anos e anos e tal, já estava pré-pautada, não foi no governo Temer porque ele foi gravado pelo Joesley Batista, deu aquela confusão e o Congresso Nacional acabou pegando. Bolsonaro tentou ainda desidratá-la, mas ela acabou sendo aprovada, porque já vinha de governos anteriores. Agora, tributária, administrativa, que geram certos ruídos, certas reações daqueles que gostam de privilégios, essas aí não passaram até hoje. Bolsonaro morre de medo de perder apoio para a eleição de 2022. Então é preciso considerar tudo isso, né? E Jair Bolsonaro queria, voltando aqui ao meu ponto, que o Brasil tivesse bons indicadores para ele ser reeleito. Então, ele tratou de convencer as pessoas que era para continuar a vida normal. E as pessoas se expuseram ao risco e muitas delas morreram. Porque ele tem uma influência, afinal foi eleito. E tem gente que acreditou
Tem gente que ainda acredita menos, né? As pesquisas estão mostrando uma queda na popularidade de Jair Bolsonaro. Hoje saiu a da XP. E aí veio só com hidroxicloroquina e não quis fechar acordo com as vacinas. E mais, por que eu estava falando no começo da realidade? Porque o bolsonarismo, em geral, ele opta pelo conflito, tenta enquadrar todo mundo nesse grupelho de oposição, imprensa, mídia, establishment e tal, e ele fica ali como o santinho, puro, defensor do povo e tal. Tudo mentira, né? É preciso avaliar não a retórica, mas a prática. E eu avalio a retórica no sentido de contrastar com a prática, porque o que interessa é a prática. Então, eles têm essa mania de criar esse maniqueísmo e esse binarismo, e tudo vira uma guerra de narrativa virtual. Só que a questão da pandemia, ela não era virtual. E esse que foi o problema que pegou para os bolsonaristas, porque eles vinham dessa guerra virtual, desde a campanha eleitoral, etc. Só que a pandemia era um problema real. É uma situação complexa, vital, que eles não sabem resolver. Porque o bolsonarismo tem muita dificuldade para realizar qualquer coisa. Olha aí o fracasso na criação do partido bolsonarista. O Aliança pelo Brasil não conseguiu sair do papel. Eles não foram capazes, não foram competentes para coletar 400 e não sei quantas mil assinaturas. Não conseguiram. Eles fingem que tem lá um apoio de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Não conseguiram coletar menos de 500 mil assinaturas. Quer dizer, são incompetentes para realizar. Então, como se colocou, a Natália Pasternak falou, por não querer, por achar melhor do que ir tentar resolver o problema e tal, elaborou essas estratégias absolutamente equivocadas do ponto de vista científico, sanitário, humano, e foi competente no espalhamento do vírus. Jair Bolsonaro tem 3 competências. É bom deixar claro. Ele é competente para espalhar vírus, como fez com a Covid-19 no Brasil, apostando na estratégia da imunidade de rebanho. Ele é competente para sabotar o combate à corrupção, e aí ele faz a alegria dos petistas, do centrão, dos velhos tucanos, e, obviamente, dos filhos, né? Flávio Bolsonaro denunciado, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então, Jair Bolsonaro é competente também para sabotar o combate à corrupção. Eu mostrei cada etapa desse processo, que apenas foi se consumando. E é competente também para comprar apoio parlamentar, midiático. Agora, essa investigação da Polícia Federal, da qual eu falei nos dias anteriores, estava mostrando lá os elos que eu apontei na raiz da mídia supostamente independente, autoproclamada independente, que não é independente coisa nenhuma, né? E quando diz que é alternativa, é como eu já dizia lá nos tempos do petismo, né? A mídia alternativa à realidade. Então eles botam o cidadão, o eleitorado, num universo paralelo para disseminar simplesmente as narrativas do partido, engambelar as pessoas. E estão lá vários deles ligados a gabinetes, ligados à Secretaria de Comunicação do governo. Tem umas frases épicas que apareceram nas mensagens que foram apreendidas nessa investigação, que é o precisamos da SECOM, a SECOM pode contar comigo. Todas essas frases apareceram ali no material apreendido. Tem limite para o canal bolsonarista receber verbas do governo? Nenhum limite. Estava lá nas anotações. O pessoal pode pegar aí as matérias e até a íntegra que foi revelada pelo ministro Alexandre de Moraes, retirou o sigilo, aliás, desagradando a Procuradoria-Geral da República. Eu já falo sobre esse assunto. Mas só para completar muito rapidamente, que eu já me estendi, o Jorginho Melo, do PL, antigo PR, né, que faz a parte da base governista na CPI da Covid, político lá de Santa Catarina, ele confundiu hoje o consórcio mundial COVAX com a vacina indiana Covaxin. Teve um embate ali com o Randolfo Rodrigues. Teve uma hora que ele falou, esse é outro acordo, que ele tinha prazo internacional para entrar, se referindo ao Bolsonaro. Não vamos entrar nessa discussão. Aí o Randolfo retrucou, só que não tinha acordo, era mais cara das vacinas. Aí o Jorginho Melo, era um acordo internacional que o Brasil estava participando. E aí o Randolfo teve que explicar, não, o senhor está confundindo. A COVAX Facility, que é um acordo internacional, com a Covaxin da Biotech,
que tem um laboratório aqui no Brasil chamado Precisa, que tem a vacina mais cara de todas. Então, o Randolph, ali de improviso, né, com essas frases meio truncadas, estava explicando para ele a diferença. Que eu posso explicar aqui muito rapidamente. A COVAX é um consórcio mundial de distribuição de vacinas, especialmente aos países mais pobres, e esse consórcio é conduzido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E o Brasil é sócio pagante, e ele tinha essa opção de comprar vacinas para até 50% do seu povo por meio desse consórcio, mas acabou escolhendo a cota mínima de 10%, o que foi um absurdo e é um dos absurdos apurados pela CPI. Rapidamente, a Covaxin é o nome da vacina contra a Covid produzida por essa farmacêutica indiana Biotech. Então, os parlamentares bolsonaristas, eles nem sequer entendem do assunto do qual eles estão tratando na CPI da Covid. Eles estão lá simplesmente para tumultuar, para jogar cortina de fumaça e para tentar fazer com que as pessoas, muito ingênuas ainda, teimosas, elas não enxerguem a realidade que está visível aí para todo mundo.